Vou fazer essa retomada só porque esse item que nós estamos estudando, que é cair em si, que está dentro do capítulo 5º, Conviver e Ser, ele é muito longo, né? E nós paramos aqui, né, nesse parágrafo. Só lembrando, né, que ela vai falando que esse cair em si é a nossa tomada de consciência mesmo. E que aí nós vamos buscar a nossa ovelha perdida, nós vamos buscar a dracma e, enfim, trabalharmos a nossa sombra, né? Possibilitar que o self aceite a sombra e trabalhe. Então, nós paramos na página 118, para quem está com o livro físico, no penúltimo parágrafo. Nenhuma função é mais relevante do que a outra, porquanto na harmonia da organização fisiológica devem prevalecer o bem-estar psicológico. Olá, Laís, tudo bem? Já comecei a leitura aqui, viu, Laís? Oi, boa tarde, desculpa o atraso. Não, está na página 118, comecei a ler agora, no penúltimo parágrafo. Certo. Ainda do item cair em si. Nenhuma função é mais relevante do que a outra, porquanto na harmonia da organização fisiológica devem prevalecer o bem-estar psicológico e a claridade mental. Em razão disso, os fenômenos orgânicos acontecem como resultado do bem-estar elaborado, projeto psíquico responsável pela marcha evolutiva. Vou ler só mais um parágrafo, que aí, qual de vós? Interrogou Jesus, demonstrando que todos os seres humanos experimentam as mesmas angústias e as mesmas ansiedades, buscam as mesmas realizações e, quando convidados ao sofrimento, sentem necessidade de paz e de renovação. Não importa se têm haveres ou se vivem com carências, porque mesmo no desvalimento, sempre se possuem outros recursos de natureza emocional e moral, que são de alto significado, não abdicando, por exemplo, do orgulho, da presunção, do egoísmo. Aqui eu acho que já dá para nós trocarmos umas ideias, né, interessantes. Olha que interessante, me chamou a atenção, né? Ela vai pegar essa passagem de Jesus, qual de vós? Ou seja, todos nós, encarnados aqui, sofremos angústias e ansiedades. Né? E, portanto, buscamos as mesmas realizações. E quando nós estamos na dor, na angústia, não importa, né? Se somos ricos, se somos pobres, se a nossa bolsa está cheia de dinheiro, ou está carente dos recursos materiais, mas nós queremos buscar um significado mais alto, né? Aí, gente, a palavra está aberta, tem muitos amigos aí que podem colaborar. Parece que ela está dizendo aqui, vê se é isso mesmo, se vocês concordam comigo. Mas ninguém quer abdicar, né? Vamos dizer, dessa praga aí, que é o orgulho, a presunção e o egoísmo. Leide, tudo bem? É aí que está aí que estão as nossas dificuldades, né? Orgulho, presunção e egoísmo. Mas todos nós precisamos caminhar em busca de eliminar todas essas mazelas, né? Vamos lá, minha gente. Igual leilão, quem dá mais? A Ana hoje não pode falar, então ela deve estar morrendo de vontade, né? Porque ela tem muita coisa para nos oferecer, mas ela não está podendo. Não esforça não, porque é ruim, né? É por causa dos pontos. É.
Se ficar forçando muito, pode soltar. Aquela última vez que eu fiz uma cirurgia, eu ainda facilitei e falei, né? Quando foi à noite, isso não foi no primeiro dia, não. Já fazia uns 7 dias. Arrebentou um ponto, aí vem encrenca, né? Começou a sangrar muito, né? Era à noite, nossa, fiquei com medo. Bom, gente, querem que eu continue lendo mais um pouco, então? Né, Nilza? E aí, enquanto isso, nós vamos pensando, né? Não é difícil encontrar-se na miséria econômica os indivíduos dominados por sentimentos de rancor e de mágoa, vencidos pela sombra, que teima em preservá-los no primitivismo. Olha que coisa interessante isso aqui, né? Esses sentimentos inferiores constituem tesouros para muitos afligidos, que não se incomodam de sofrer, desde que não se vejam impulsionados à mudança interior de atitude perante a vida. Quando possuírem outros bens, considerados de alto significado, a eles apegando, tornam-se mais déspotas, vingativos e desditosos. Virgem. Se perdem algo, aturdem-se, deblateram e revoltam-se, considerando injustiçados pela vida, até o momento em que sofrimento os leva a cair em si. Novamente, ela vai retomar o subtítulo desse capítulo. Quando tem começo a sua renovação. A partir desse momento, atiram-se na busca da ovelha ou da dracma perdidas, rejubilando-se ao reencontrá-las. Eu vou puxando aí, vamos ver se vocês ajudam, gente. Então, aqui, ela parece que está abordando aquela... Ó, a Carla chegou. Oh, que bom. Olá, Carla. Estamos aqui. Oi, Marlene. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Desculpa. Ó, eu tô na rua, tô chegando em casa, depois eu ligo a câmera, tá? Só para não faltar de novo. Isso, ainda bem. Nós estamos na página 119. Nós estamos precisando aí de colaboradores para desvendar. Então, eu vou puxando aí, vocês me ajudam. O que eu achei interessante aqui? Que ela falou agora dessas pessoas que não nós mesmos, né? Que não nos abdicamos do orgulho, da presunção e da vaidade, e do egoísmo, né? E que nós nos deixamos levar pelo primitivismo dessa sombra. E entram até em sentimentos inferiores e relacionados às questões financeiras. É isso mesmo que eu entendi que ela falou? E a pessoa fica nesse lugar, né? Quer ver? Não é difícil encontrar-se na miséria econômica os indivíduos dominados pelos sentimentos de rancor e de mágoa. Então, a pessoa está tão nesse lugar de rancor e de mágoa que ela entra também na situação econômica de dificuldade, né? Ela fala aqui de miséria econômica, ela chega a usar esse termo. E que a pessoa fica neste lugar, né? Porque parece que isso ainda facilita mais os seus queixumes, até mesmo que o sofrimento chega demais, e aí ela vai cair em si, e como eu disse no começo, vai buscar a dracma, buscar a ovelha, é o que todos nós temos que fazer, né? Quando nós caímos em si, nesse ato simbólico. Buscar a ovelha e a dracma é aquilo que realmente está faltando, ou no nosso rebanho, ou na nossa bolsinha, né? E aí, gente? Vamos lá. Nilza, eu acho que quer falar, pode falar. Eu ia falar uma coisa, é o seguinte, nesse ponto aqui que falou, a gente que trabalhou, eu trabalhei na escola, né? Faz 5 anos que eu saí da escola, e eu estava observando, e a gente, né, com várias condições de alunos, a gente percebia que, por exemplo,
pessoas, nas condições que elas se encontravam, né, os alunos, eles se punham, se condenavam e colocavam assim, que pela condição deles, eles estavam sendo desprezados, sabe? Por ele, aquilo estava na mente deles, sabe? A gente não estava falando e nem sentia nada assim de indiferença pela condição física, pela questão de cor, né? De raça, de condição financeira. Não tinha nada disso. Mas eles, na própria mente deles, eles estavam com isso, eles se dispunham disso. Ah, vocês estão fazendo isso porque a gente é pobre? Ah, vocês fazem isso porque, sabe? Eu falei, gente, não tínhamos isso em mente. Isso estava arraigado na mente deles. Pensa bem. Então, é mais ou menos essa colocação, assim. Eu acho que entra essa situação né, nesse parágrafo que você leu. Eu acho que entraria até que a pessoa porque aí ela vai ter que cair em si, né, para ver que não é daquele jeito que ela está pensando. A vida né, ainda tem assim um caminhar às vezes muito mais longo, né, para despertar e cair em si e se autovalorizar, né, tirando não com orgulho, né, não com vaidade, nem com presunção. Aí já tirar todos esses vícios morais, né, que a gente chama isso, né? Mas que todos têm o seu valor específico, né, na vida, assim, todos têm valor. Ninguém é melhor ou maior ou pior, né, na condição. Para Deus, ninguém é melhor ou pior, né? Nós somos iguais para a divindade, né? Nesse sentido. Aqui, eu penso que o problema é mais da gente que com a gente mesmo, né? Então, A pessoa que se coloca assim, né, Nilza? a pessoa... E ela ainda diz assim, quando possuírem outros bens considerados de alto significado, a eles apegando, tornam-se mais déspotas, vingativos e desditosos. Olha que interessante. Se perdem algo, aturdem-se, deblateram e revoltam-se, considerando-se injustiçados pela vida. Até o momento, é isso que você disse, né? Até o momento em que o sofrimento os leva a cair em si. Então, às vezes tem que descer no sofrimento, na dor, para poder chegar nesse lugar que a Joana está nos convidando desde o começo aqui, cair em si, né? Aí o momento em que nós caímos em nós, né? Nós vamos buscar a ovelha e a dracma. A palavra está aberta aí, gente. Eu acho que aqui tem muito que nós... Marlene, todos nós vamos nos nivelar um dia. Ou na horizontal, em termos de matéria, ou na vertical, em termos de espírito. Por quê? A matéria é perecível. Então, nós vamos nos nivelar lá no túmulo. Espiritualmente, nós vamos nos nivelar daqui não sei quantos milhões de anos como anjos. Porque estamos determinados a evoluir. Então, para que tanto orgulho, para que tanta vaidade, para que tanto egoísmo? Senão, a nossa destinação é a mesma. Então, nós pensamos muito pequeno, por isso que não caímos em si. É isso mesmo. Às vezes eu comento aqui com o Antônio, falo, mas por quê, né? Em relação aos, por exemplo, aos que estão fazendo guerra e outras coisas, será que esse povo não entende? Não cai a ficha que daqui um pouco vai desencarnar, né? Porque a morte é uma verdade para todos. Você não precisa ter nenhuma filosofia de vida. Pode não acreditar em nada, você pode ser zero, mas isso todo mundo sabe.
E os mais velhos, então, que deveriam ter isso com tanta clareza, parece que são os mais atordoados. Interessante isso, né? E aí, gente, quem mais quer falar? Laís, Lara, João Vitor, Gleide, Carlinha, Íris. Ou eu continuo? A senhora pode continuar, porque esse trechinho desse capítulo foi o pior para mim. Foi mesmo, né? Acho que eu estou caindo em mim. É mesmo, né, Lara? Não é só você não, minha filha. Todos nós. E aqui ela coloca bem escancarado, né? A nossa condição, ela escancara. Vejam, a gente tem necessidade de paz e renovação. Isso aí também é uma necessidade intrínseca, porque nós somos filhos de Deus, né? E isso não importa se temos ou não haveres. Porém, nós não queremos abdicar nem do orgulho. Olha o que ela fala: orgulho, presunção e egoísmo. A gente tem hora que é bem presunçoso mesmo. Aí não é difícil encontrar-se, então, na miséria econômica, que é também o que a gente está vendo, e parece que o mundo está convidando mais para a gente ver isso. Que nós estamos vivendo uma situação escancarada disso aí também, né? Olha, como diz, acho que eu não saio dessa cadeira hoje, não. Então, posso ler mais um pouco? Há muitos valores morais em jogo. Ah, você quer falar, Laís? Não? Há muitos morais em jogo na existência e no seu curso. Alguns, quando correndo perigo, fogem para o deserto ou perdem-se na sala do próprio lar. Olha que interessante, gente. Vou até repetir isso aqui. Há muitos valores morais em jogo na existência e no seu curso. Então, na nossa existência, na nossa caminhada. E, muitas vezes, alguns, né, nós mesmos aí, quando correndo perigo, nós fugimos para o deserto, ou seja, fugimos do enfrentamento, né, da nossa vida. Ou vamos nos perder na sala do próprio lar. A saúde real consiste no encontro e assimilação desses bens indispensáveis à paz interior e ao equilíbrio emocional, sem perdas nem prejuízos gerados por culpas ora superadas. E aí, respirando fundo e comentando. E Laís, não está difícil, Laís, isso? Porque cada um de nós, a gente vai pensando na gente, né? A gente cair em si, né? Então, não é fácil. Dói, né, amiga? É um processo. E olha que interessante, né? Que há muitos valores morais em jogo nessa existência. Porque nós já somos seres também muito comprometidos. Já trouxemos a nossa mania de lá, né? Essas dificuldades. Estamos até querendo, muitas pessoas, outros não, outros nem têm consciência, não é? E nós estamos caminhando juntos aí. Nós estamos caminhando juntos. Essa escalada nossa aí, né? Achei interessante sobre a questão da saúde real, né? Que a saúde ela não está, como dizer, ela não está no corpo, ela está no nosso equilíbrio, né, na paz interior e no equilíbrio emocional. Então, é muito mais além do que as pessoas têm, assim, a noção de saúde, né? Eu acho, assim, a questão da saúde, o que é a saúde, né? É o equilíbrio físico, como que é? Equilíbrio físico, mental e espiritual. Emocional, espiritual. Hoje, até a Organização Mundial de Saúde, ela aborda até o espiritual.
Então, olha aí, É. é muito amplo, né? Então, para que aconteça essa saúde, a gente adquira, né, essa saúde real mesmo, vai exige muito da gente, é muito mais do que preocupar-se, né, com o organismo físico só. A gente tem que ir mais além. Então, isso, essa percepção nossa, né, que aí já vem a questão espiritual nossa, né, a nossa formação, a nossa origem espiritual, né. É muito interessante essas paradas aqui. E ela vai voltar na criança ferida, quer ver? Nessa circunstância, nessa aí que ela apresentou, né? A criança ferida que existe em cada pessoa está renovada, sem cicatriz, nessa circunstância da saúde real. Quando nós atingimos essa saúde real, né, Nilza, que você colocou, que ela colocou e você comentou, a criança ferida que existe em cada pessoa está renovada, sem cicatrizes nem marcas dos transtornos passados, vivenciando a individuação. Oh, que delícia, hein, que vai ser. Todo adulto precisa cuidar da sua criança, né? E mantê-la viva, né? Isso é saúde, né? Saúde, ela estava falando de saúde, né? Na verdade, para a psicologia, corpo e mente é a mesma coisa, não tem separação, né? Um é complemento do outro, né? Então, e nesse sentido que ela está falando, a gente se conhecer é saúde também. Ter consciência dos nossos complexos, das nossas questões, né? O autoconhecimento é fundamental para se ter saúde, digamos assim, né? É isso mesmo. E aí essa criança teria, aqui que ela vai terminar, é por isso, ó. Vou repetir, nessa circunstância, a criança ferida que existe em cada pessoa está renovada, olha que bonito, e sem cicatriz, é o que a gente quer, Lara, nem marca dos transtornos passados, vivenciando a individuação, que é o estágio para o qual nós caminhamos, né? Ela já explicou a individuação anteriormente? Ela trabalha, mas se você quiser falar alguma, pode Não. falar, Laís. Foi o que eu disse, Não. seremos anjos. A individuação é cada um ser quem se é. A gente nasceu para ser a gente mesmo. Então, individuar-se é ser quem você é, né? Ah, certo. Resumidamente, né? E nós somos anjos em potencial. Isso mesmo. Agora ela vai entrar em outro subitem, não menos longo que aqui, e com certeza não menos profundo. Nossa, esse aqui parece que é mais longo aí. Tem importância, nós vamos aprendendo, né? A passinhos miúdos, no meu caso. Outros a passos mais largos, mas nós vamos. Agora, gente, a coragem de prosseguir em qualquer circunstância. Só o título já chacoalha a gente, né? Olha, a coragem de prosseguir em qualquer circunstância. Coragem, essa palavra é muito importante. Então, vamos lá? Ó, qualquer coisa vocês me interrompem, falam, vamos trabalhando aí juntas, viu, gente? A existência humana pode ser comparada ao curso de um rio que busca o mar. Isso aqui é muito bonito também, né? Porque o que o rio faz? O riacho, ele vai buscar o mar. E ele vai contornando os obstáculos. E nada vai impedir, porque se tiver impedimento, ele vira e dá um jeito e vai, ó. A Ana dessa área aí, ela sabe. De repente, o rio não fala assim, ah, não, aqui tá difícil, tem um obstáculo muito grande, eu vou parar por aqui. Ele não faz isso, né? Ele vai contornando e vai até chegar ao mar. A nossa existência é assim, é o que a Ana Luísa acabou de falar. Nós vamos chegar à plenitude, né?
A existência humana pode ser comparada ao curso de um rio que busca o mar. A sua nascente, com aparente insignificância, não poucas vezes vai formando singelo curso que aumenta de volume à medida que recebe a contribuição dos afluentes, vencendo obstáculos, arrastando-os, seguindo a fatalidade que o aguarda, que é o mar ou o oceano. É interessante, né? Se a gente, eu acho que quase todo mundo aqui conhece, porque não está muito longe de nós, a nascente do Rio São Francisco. Você olha lá, gente, você não fala, não, não é possível, né? Isso aqui não é nada. Não é nada, né? Mas é o contrário, é importantíssimo, né? E ali é que ela caminha e vai que vai até se tornar um rio. Aí ele chega até mais, né? Que muitos rios vão contornando até chegar ao mar, ao oceano e assim por diante. E aí, gente, o que vocês falam sobre isso? E a nascente do rio Amazonas, que é um filete de água. E é o E é rio o Amazonas. maior do mundo em volume. Ah lá, é o rio Amazonas. Olha que lição para a gente, né? E que a Joana está nos convidando a reflexionar sobre isso, né? As experiências da aprendizagem que ampliam a capacidade interior do discernimento e do conhecimento constituem afluentes que favorecem o crescimento individual do ser humano. À medida que surgem dificuldades e problemas que não podem parar o fluxo. A força do seu volume, em forma de amadurecimento psicológico, proporciona capacidade para superar os impedimentos de toda a ordem que são encontrados pela frente. Olha, gente, que lindo, né? Olha que bonita. Ela vai comparando, né, com o riacho, ela usa essa metáfora para mostrar, nós saímos incipientes mesmo. Se a gente for ver a nossa escalada evolutiva, a gente sai incipiente, né? Mas nós vamos recebendo aí também, quando ela fala fluente, não sei se vocês concordam comigo, nos nossos relacionamentos, porque a gente não evolui sozinho, nós estamos recebendo dos companheiros, das pessoas com as quais convivemos, da família, dos amigos, dos inimigos, dos companheiros de trabalho, dos adversários do trabalho, a gente vai recebendo tudo. Só que nós vamos vencendo, né? Aí, é claro, tem uns que demoram mais, eu falo uns, mas estou nesse lugar aí também. E aí, quando ganha a força do volume, aí ela já traz para nós outra vez. No mar, lá no mar, no rio, é a força do volume da água que impulsiona e ninguém segura mais, acabou. É o que a Ana Luísa falou. Vai lá ver a nascente do Amazonas e vai ver o Amazonas. Mas quando a gente recebe essa força de volume, nós entramos num amadurecimento psicológico. Olha que bonito isso aqui. Que proporciona capacidade para superar os impedimentos de toda a ordem que são encontrados pela frente. Então, quando nós estamos nesse lugar, que não é fácil, né? Quando nós estivermos, né? Falando de mim, quando nós estivermos neste lugar, aí acabou-se. A gente vai. A gente carrega tudo quanto há, né? É isso, gente. Ajudem aí. A força do amadurecimento psicológico seria, assim, a nossa vontade, né? A conscientização e a vontade de fazer, de se melhorar, né? Aqui, quando ela falar amadurecimento, Nilza, eu penso que já amadureceu. Já, né? Já está. Aqui já amadureceu. Uhum. Aqui, como diz, a gente já tem força. Sim. Só que a nossa força, a força de um amadurecimento psicológico, não é a força bruta, né? É a força de quem sabe, de quem pode, né? É importante dizer... O Tonho quer falar, chega para cá. É importante dizer também que não é apenas intelectualismo. Ah, não. É tudo, né? É ação É. no bem.
É o que as meninas já comentaram, a Nilza, a Laís falou, é o todo mesmo, né? É, E a vontade, conforme a Nilza falou, é muito importante, é. porque o Kardec pergunta por que que a gente não evolui mais rápido. Os espíritos responderam: falta-lhes a força de vontade. É isso mesmo. Mas é muito interessante isso aqui. Ah, posso continuar, então, gente? Toda ascensão, toda subida, né, exige sacrifícios. É, gente, você vê a pessoa já lá num patamar, um espírito que já galgou, você fala, ai, que maravilha, que beleza, né? Mas não vê a força, a luta, a coragem. Você só vai ver onde ela já chegou. Toda ascensão exige sacrifícios, né? O impulso dessa vontade nossa que vive paradinha. O tombo no rumo do abismo é quase normal em face da lei da gravidade moral. Olha que beleza! Enquanto que elevação interior, a coragem de descer ao íntimo para subir ao entendimento, constitui um dos desafios existenciais mais complexos em face do hábito resultante da acomodação em torno do já experienciado, do já conhecido, sem aspiração impulsionadora para romper com a rotina e superar o estado de modorra em que se demora. Aqui eu acho que a gente tem muito para falar aqui, né? Vamos lá, gente. Vamos É o famoso sair da zona de conforto, né? Que ela tá falando, né? É isso, Marlene, que você entende? Que a gente precisa olhar para dentro mesmo, né? As questões que estão dentro de nós, né? Conhecer da gente o que a gente não conhece, que tem muita coisa, né? E não é fácil, né? Por isso que ela fala que essa elevação interior exige a coragem de descer ao íntimo para subir ao entendimento, né? Interessante que ela faz um paralelo, né? A ascensão, que é a subida, ela não elimina a lei da gravidade, que é o nosso tombo, né? Na lei da gravidade moral. Uhum. Partindo do pressuposto que a gente tem as quedas, né? Uhum. Ah lá, para descer ao íntimo, né? A coragem de descer ao íntimo, porque a hora que você desce, aí que você falou, né, Laís, buscando o autoconhecimento, aí você sobe para o entendimento. Eu tenho que ter coragem, né? Isso, coragem. Eu tenho que ter coragem de encarar as minhas mazelas morais, né? E aí, Muita gente, ela fala isso de queda, né? Que é uma queda que sim, eu é percebi. necessário. É É uma queda necessária. Muita gente começa a fazer terapia e fala, ai, acho que eu não gostei não, não vou dar conta não. Porque não é fácil. Você não vai para terapia para ouvir só coisas legais. Você vai dar de cara com as suas sombras, né? Com a sua parte não tão legal de ver. Mas é preciso, né? Porque senão a gente fica na ilusão, né? É muito interessante. Parece que isso aqui é de tirar o fôlego, porque está todo mundo. Ufa! Né, Gleide? O espírito recalcitrante, o que dificulta esse espírito na mudança realmente é a vontade. Se não acionar a vontade, não adianta. Então, tem que deixar a natureza, os acontecimentos, como o rio, né? Vai aumentando o fluxo de água, volume, irremediavelmente tem que cair no abismo, né? O tombo no rumo do abismo é quase normal, em face da gravidade moral.
ou é pelo bem ou é pelo bem, vamos dizer assim, não é? Porque o nosso destino e a lei do progresso explica que ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar. Ninguém. Então, eu tenho a impressão que aí a vontade, como a Nilza falou, a vontade é importantíssima. Na evangelização de crianças, nós fazíamos uma brincadeira que eu falo que apertar o botão da vontade. As crianças fazem isso, elas descobriram tão os obstáculos, as coisas. Outro dia eu vi a menininha da minha classe falar assim, tia, não apertou o botão da vontade. Não adianta. Não apertou o botão da vontade. Olha que engraçadinho. Quer dizer, quando eles compreenderam perfeitamente o conceito. Então, quando a pessoa ela é recalcitrante, ela fica no mal, ela é recalcitrante, ela fica ali, ela vai sofrer até o momento que ela aperte o botão da vontade. Olha aqui, e aqui a Joana Bianchi, né? Ela o tempo inteiro sobre isso. Por isso que o autoconhecimento, segundo a Laís, viu a importância disso, porque se você vai refletindo, né, em conteúdos que faz você se descobrir que você sente, fazer análise profunda mesmo sobre você mesmo, dói. Dói porque a gente quer ficar, como diz, na zona de conforto. Para mudar, precisa dessa coragem de prosseguir em qualquer... Precisa de coragem mesmo. Então, é um exercício, né? Vamos ver o que a Joana de Anjos fala mais para frente, mas estou achando esse tema assim, de tirar o fôlego. É verdade. Então, você cai em si. Pode falar, Dona. Pode falar. Não, é só para recordar que é a historinha lá do cachorrinho sendo deitado no prego, né? Sabe a historinha dele, né? Eu estava lá chorando, mas por que não? Porque não está doendo o suficiente para levantar. A hora que dói o suficiente, aí tem que levantar, não tem jeito. É assim mais ou menos. Tem que ir lá no cerne, né, Nilza? Tem que ir na alma. É verdade. Então, nós caímos em si. Aí, para subir, o desafio é muito complexo, muito grande. Olha que interessante isso aí. Você cai. Mas depois você tem que... Toma consciência. Aí você tem que subir. Aí é que está o desafio. A subida é sempre íngreme, né? É difícil. Mas não tem jeito, nós temos que subir. Nós estamos fadados a isso, né? Então, vamos mais um pouquinho ali, gente. A busca e preservação da saúde é meta que deve priorizar, dando sentido psicológico à existência. Doença não é um estado interessante. Nós estamos bem quando nós estamos com saúde, né? Desse modo, as perdas impõem a necessidade urgente do encontro mediante os riscos naturais que toda viagem heróica exige. Olha, toda viagem heróica exige. A Carmen acabou de falar, subir é que é, né? E as perdas impõem a necessidade urgente do encontro mediante os riscos naturais que toda viagem heróica exige. Mede-se a estrutura moral da criatura não somente pelos êxitos alcançados, mas pelo empenho no prosseguimento das lutas desafiadoras, ferramentas únicas responsáveis pelo crescimento ético, moral e espiritual ao alcance da vida. Olha, essa frase é interessante, né? Mede-se a estrutura moral da criatura
não somente pelos êxitos alcançados, mas pelo empenho, olha, o esforço, né, gente? Você não vai ver só quando ela conquista. No prosseguimento das lutas desafiadoras, ferramentas únicas, responsáveis pelo crescimento ético, moral e espiritual ao alcance da vida. Como é que Kardec fala, Marlene? Conhece-se o espírita pelos Pelos esforços. esforços que faz para domar as suas más tendências. Então, é o esforço, né? A gente também não precisa já ter conquistado, né, Ana? Não precisa estar com o troféu na mão ainda. Mas se eu estou esforçando, né? É isso mesmo. Bem lembrado. Que é essa estrutura moral, né? Conhece-se o verdadeiro espírita. Bom, a busca do Cristo interior, nesse cometimento, assume um papel de relevante importância, que é o esforço pela conquista da superconsciência. Quando se consegue essa integração com o ego, alcança-se a individuação. Você falou que é individuação mesmo, Laís? Individuação é tornar-se quem se é. O que mais, gente? Paulo que falava do Cristo interior. Estou até lembrando da fala de Paulo. Tornar-se o Cristo interior. Querem falar, gente? Acho que é o Fromm, né, Laís? Acho que é o Erich Fromm, né? Que fala sobre esse cair em si, ser o que se é. Tem até um livro. Jung também. Jung que trouxe esse termo, né? Mas o Fromm também. Ontem eu já estava vendo um texto que eu tenho, ou um livro, não sei, porque eu não abri, que eu tenho nos meus arquivos de um curso de psicologia que eu fiz, e tem esse título aí do Fromm, ser o que se é. Eu assisti uma psicóloga no nosso grupo lá de autoconhecimento, acho que é filha da Zenaide, se não me engano. Ela falou do processo de individuação de Francisco de Assis. O que é o processo de individuação? Ele era jovem, rico, né, aproveitava a vida, amigos, estava nesse mundo, né? E de repente ele começa o seu processo de individuação, que é se tornar o Francisco de Assis. Quando ele torna ele mesmo Francisco de Assis, que ele até joga as roupas para o pai, porque o pai não se conformava dele ter mudado radicalmente sua vida, ele renega até o que o pai está querendo, que ele era um rico comerciante lá da época, o pai poderoso, né, da época, e o Francisco joga esse gesto de se desligar daquele estágio da vida dele, representou o processo de individuação. Aí ele se tornou verdadeiramente quem ele era, que era aquele Francisco de Assis, junto lá aos pobres, a construção da igreja, a reforma da igreja, era a missão dele, quando ele encontra ele mesmo. Porque nós, às vezes, ficamos tudo... por isso que fala aqui, ó, quando se consegue essa integração com o ego, alcança-se a individuação. Olha lá, a busca do Cristo interior, né, assume um papel de relevante importância, que é o esforço pela conquista da superconsciência. Então, quando se consegue essa integração com o ego, é que se alcança a individuação. Ele mesmo, ser ele mesmo, aquele Francisco de Assis, que ele teria que ser. Então, por isso que eu fui entender o processo de individuação nessa fala dessa psicóloga
eu não lembro o nome dela, mas é a filha da Adelaide, que falou isso. Aí eu entendi individuação. Né? Ele se libertou. Esse negócio de jogar a roupa para o pai foi uma libertação dele, daquele processo que ele estava se envolvido, onde ele nasceu, a condição que ele nasceu. Isso não fez a cabeça dele. Por quê? A busca o ego e a integração do ego, esse Cristo interior que todos nós somos destinados a ser, nós não vamos escapar. Né? Como a Ana falou, é um destino termos essa felicidade, termos esse destino de progresso. É um destino. Não importa, vai de um jeito ou de outro, mas é o nosso destino. Então, é por isso que individuação é integrar. Né? Ele estava desintegrado. Um ego do Francisco de Assis daquela época, como ele vivia, com o interior dele, que era o Francisco de Assis. Bom, não sei se eu esclareci e iluminei esse processo de individuação, mas estou dividindo assim, aquilo que eu ouvi em uma fala de outra pessoa. Né? Então, estou dividindo com vocês. Deu para assim, entender? Deu. Esse Cristo interior, ele está em nós. E nós vamos deixar que ele se manifeste um dia. No dia em que pudermos dizer, como ele disse, eu e o Pai somos um só, nós teremos completado o nosso processo de individuação. Seria o mesmo que o rio encontrando o mar, né? Assim, na imagem que ela trouxe, né? Essa individuação, essa integração. Exatamente. Esse encontro com o seu Cristo interno. É verdade. Jung fala, né? Ele fala Cristo interno, ele fala Imago Dei, ele usa superconsciência. São tudo a mesma coisa. Isso mesmo. Então, vamos lá mais um E pouco? é a ponte ego-self que ela falou lá para trás. Lá no comecinho, né, Ana? Conceituou-se por muito tempo que a saúde seria a falta de enfermidade, é aquilo que você tocou, Nilson, e que os indivíduos portadores desse requisito eram mais bem aquilolados que os demais. Constatou-se, porém, através das experiências, que a saúde não é apenas o efeito da harmonia orgânica, da lucidez mental e da satisfação psicológica, porque outros fatores, como os de natureza socioeconômica, desempenham também importante papel na sua conquista e preservação. Então, não é apenas a falta de enfermidade que é saúde. E hoje a própria Organização Mundial da Saúde fala isso. Às vezes a pessoa não tem doença nenhuma, assim, física, mas ela é enferma. Ela é enferma. Não, eu penso que todos nós somos, numa medida maior ou menor, nós somos enfermos. E ela está com o estômago vazio, né? Estômago vazio, cabeça vazia. Não tem como aprender, adquirir autoconhecimento com o estômago vazio. Por isso que ela busca a condição socioeconômica. É isso aí. Enquanto se movimenta na argamassa celular, o espírito estará sempre defrontando as consequências das suas realizações passadas, que lhe impõem compromissos reparadores, quando se equivocou, e estímulos de crescimento quando se manteve dentro dos padrões de equilíbrio e do dever. Então, enquanto encarnados, né? Sempre o passado nos convida a alguns desconfortos, né? Mesmo que a gente não lembre ostensivamente, mas está aí em nós. E é isso que nos tira do lugar e nos deixa algum desconforto, né?
mas ao mesmo tempo nós temos estímulos de crescimento, né? É isso, gente? A harmonia, portanto, que deve existir entre todos os fatores, nem sempre ocorre de maneira perceptível, apresentando-se em formas variadas de achaques, de melancolias, de estresses, todos temporários, sem que se constituam problemas perturbadores, transtornos na área da saúde. Pode-se estar saudável, embora portando-se disfunções orgânicas ou doenças em tratamento. Então, a pessoa pode estar com algum problema físico, mas se ela está bem resolvida, ela está saudável. Olha que bonito, né? Isso. Muito interessante. Querem continuar ou eu posso continuar aqui, gente? O equilíbrio da emoção responde pelo comportamento, enquanto se manifestam os fenômenos das alterações celulares, das transformações que se operam em quase todos os órgãos, como resultado do seu funcionamento, das agressões internas e externas, sem que afetem o bem-estar geral que deve ser mantido. Olha aí, o equilíbrio da emoção, que é importantíssimo, né? Responde pelo comportamento, enquanto se manifestam os fenômenos das alterações celulares, das transformações que se operam em quase todos os órgãos, como resultado do seu funcionamento, das agressões internas e externas, sem que afetem o bem-estar geral que deve ser mantido. Ufa! Fala aí, gente. Alguma coisa? Se você tiver equilibrado emocionalmente, o seu comportamento vai ser também equilibrado. Você não vai sair por aí chutando os balde e as pessoas. Certo? Então, um comportamento equilibrado. Mas de verdade. Não é só assim, você tá serena por fora e um vulcão por dentro, não. Camuflando. É um comportamento condizente com aquela harmonia interior. Apesar dos embates, dos conflitos, tanto de ordem interna como de ordem externa, né? E isso vai manter o seu bem-estar geral. Por quê? Você estando com a emoção equilibrada, o seu fígado, né? No momento da raiva, você não vai ter. O fígado não vai disfuncionar, né? O apego não vai fazer o seu intestino prender. E assim por diante. Seu coração não vai ser afetado. Seu sistema circulatório, né? Seu estômago não vai doer. Não vai ter aquela sensação de acidez, né? A sua boca não vai amargar, porque o fígado não trabalhou em excesso, derramando bilis. Seu organismo, né, as suas suprarrenais, não vão derramar o cortisol, a adrenalina, né, em excesso. E é isso aí. As suprarrenais é a adrenalina, né? E aí o organismo vai estar em equilíbrio geral e o bem-estar também vai ser geral. Porque o funcionamento dos órgãos dependem do nosso equilíbrio, da nossa harmonia.
e do nosso comportamento. Nós não vamos ter piti, né? Não vamos dar piti. É verdade. É um aprendizado, né? A gente tem que... É todo dia, né? Todos nós, todas as pessoas. Aquele que já está em equilíbrio, ele também lutou. Não recebeu isso de mão beijada. Ele se esforçou. E é um convite para que nós façamos o mesmo, né? Então, quer dizer que quando a gente tem a enfermidade do corpo, às vezes uma pessoa está com a enfermidade no corpo, mas ela pode estar, entre aspas, assim, tranquila naquela situação. Às vezes uma pessoa que esteja assim, numa fase terminal, tipo assim, né? O corpo dela está totalmente, já não tem mais jeito, tipo assim, no caso do câncer, né? Mas se ela se preparou, ela tem, assim, dependendo da formação que ela teve, né, da orientação de vida, ela consegue superar aquilo. Às vezes ela está assim, tranquila, mesmo com o corpo ali debilitado, que você sabe que não tem jeito. Agora, quando é o contrário, aí já é mais difícil, assim, a gente enfrentar. Porque quando a doença, vamos falar assim, porque o nosso corpo é o perispírito é o mata-borrão das nossas enfermidades espirituais que passa para o corpo, né? A fase terminal, assim. Aí, se conseguiu vencer, o espírito já conseguiu, assim, ter um controle daquilo, a conscientização, o corpo, então, fica ali naquela situação, mas que ele já está sobrepondo aquela situação, né? Ela cita as duas coisas, né, Nilson? Eu acho que você deu um exemplo bom. Existem pessoas... vamos ver aqui que a Lara falou verdade. Eu vi o papai passar por isso. Ele ficou sereno quando partiu. Existem essas duas coisas. A pessoa, às vezes, está numa doença que você fala, meu Senhor. Mas a doença ali está só no corpo. Ela já está no equilíbrio, ela já venceu. E por hora, às vezes, a pessoa não apresenta, o que a Joana fala, nenhuma doença física, mas está cheio de confusão, né, no âmbito emocional. Está cheio de... Uma hora vai brotar, né? Provavelmente. Uma hora vai aparecer. Mas Porque essas secreções orgânicas, elas vão sendo derramadas em excesso. E todo excesso é prejudicial. Exatamente. Mas a Joana está aqui, tá, né? Tá mostrando com muita clareza. Esse exemplo hoje eu gostei tanto, né? Da nascente do rio. E é isso aí. Mas ainda temos que caminhar aqui, gente, nesse título, a coragem de prosseguir em qualquer circunstância. E é bonito esse título, né? É muito bonito, né? Acho que nós podemos continuar assim, todos conversando, trocando ideia. Acho que ficou bom, né? Nós fomos variando a maneira, mas parece que agora a gente chegou num lugar, sim, que ficou bom para todo mundo. O que vocês acham? Eu acho bom, porque todos têm a oportunidade de se manifestar, de participar, de falar. Senão fica um só falando. Estou gostando disso também. E os outros que têm muito a contribuir ficam aí caladinhos. É isso mesmo. E com isso, nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje, mas quinta tem mais.